Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, temos a honra de convidar toda a comunidade jurídica regional para o jantar comemorativo aos 30 anos do curso de Direito da URI Frederico Westphalen, a se realizar no dia 18 de março de 2023, no Clube Harmonia de Frederico Westphalen. Será um evento marcante e que brindará 3 décadas deste curso, que fez e faz parte das nossas vidas. Agende esta data. Com grande satisfação, damos prosseguimento ao 27º ciclo de estudos jurídicos do curso de Direito da URI, com o tema Direito e Cidadania na Sociedade Contemporânea. O evento deste ano conta com o apoio da OAB, subseção de Frederico Westphalen, da ESA, Escola Superior de Advocacia, e da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e o Conceito A Formaturas. A coordenação deste evento, em nome da Universidade Regional Integrada, deseja boas-vindas a todos os acadêmicos, professores, profissionais da área jurídica, advogados e advogadas, comunidade em geral e demais autoridades presentes. Ressalvando sempre que nosso propósito é de que o diploma da URI seja motivo de orgulho e faça a diferença na vida profissional de nossos acadêmicos. Ressaltamos que este evento está sendo transmitido na modalidade online, hoje e amanhã, através do canal do curso de Direito no YouTube. As presenças somente começarão a ser contabilizadas ao final dos questionamentos e encerramento total da palestra. Aqueles que estão acompanhando a palestra poderão formular perguntas ao palestrante através do chat, que serão encaminhadas ao palestrante. Dando início, então, à programação desta noite, saudamos todas as autoridades que acompanham o evento e ressaltamos a presença da doutora Aline Ferrari Cairan, neste ato representando todos os professores do curso de Direito da URI. Doutora Kátia Venina Sanderson da Jornada Fortes, professora do curso de Direito da URI e debatedora da noite. Dr. César Luiz Pinheiro, professor do curso de Direito da URI e responsável técnico do canal do curso de Direito no YouTube. Destacamos a presença também do professor Pablo Calvila Curren, da professora Patrícia Steven e também da acadêmica Milena Balestrin. Desde já, então, venho apresentar a vocês o nosso palestrante da noite, Dr. Rodrigo Casimiro. Dr. Rodrigo é defensor público do Estado do Maranhão e é assessor do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e que nos brindará, então, com uma palestra sobre o tema Reconhecimento Pessoal na Jurisprudência do STJ. Dr. Rodrigo, a palavra está com o senhor para suas considerações iniciais. Muito obrigado. Primeiramente, muito boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, né? Quero aqui já saudar todos os nossos colegas que estão na mesa na noite de hoje, na pessoa do Dr. Sérgio, das professoras Kátia, professora Aline, professor Pablo, professora Aline, professor César, né? E a colega do corpo discente, né, que representa os alunos da nossa Universidade Regional Integrada, do Alto Uruguai das Missões, a nossa colega Milena Balestrin. É com muita honra que eu estou aqui na noite de hoje, recebi o convite do meu amigo, né, o professor Alejandro Raio, para estar aqui na noite de hoje com todos vocês. O Alejandro me convidou para falar sobre um tema que eu gosto muito, né, é a disciplina que eu tenho mais afinidade, que é processo penal. Sempre trabalhei, né, no STJ e na defensoria com o processo penal, direito penal também. Mas o processo penal, eu entendo que a chave, né, a chave do sistema é o processo. Tanto para quem atua na do quanto para quem atua do lado da acusação. Dominar o processo penal é fundamental. Muitas vezes a gente tem uma acusação que no direito material é boa, né, tem lá uma prova material, tem elementos indiciários, mas tem ali uma nulidade que pode ser arguída. Então o processo é a chave, né, tanto para quem trabalha na acusação quanto na defesa. Às vezes a defesa consegue uma absolvição, uma anulação de uma prova com base em nulidades do processo penal. Então, o Alejandro me convidou para estar aqui com vocês hoje, né, e tenho muito orgulho de ter recebido esse convite. Gosto muito do Rio Grande do Sul,
já fui algumas vezes ao estado, conheço Porto Alegre, região metropolitana, Pelotas. Não tive ainda o prazer de ir à região das Missões, né? Região aí de Santo Ângelo, a região Frederico Westphalen, mas sei que é uma região bem bonita, já vi fotos a respeito, sei que fica perto de Chapecó. Assim que o Alejandro me fez o convite, eu pesquisei na internet, no Google Maps, para ver onde é que estava a faculdade, vi o Instagram da faculdade. Quero já parabenizar a todos aí que compõem a universidade, né, a URI, a universidade que tem, como o professor já disse aqui, já me avisou, tem alguns campi, né, então tem alguns polos nessa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos aqui na noite de hoje, né, o Alejandro me convidou, recebi com muita alegria esse convite para falar sobre processo penal, direito penal. Eu escrevo sobre processo penal também, direito penal, tenho alguns artigos publicados, tenho livros em coautoria a respeito da Defensoria Pública, mas já escrevo há algum tempo sobre processo e trabalho com processo penal também há um certo tempo, né? Eu, antes de ser defensor, fui analista do STJ, trabalhei no STJ como assessor, analista e assessor por mais de 10 anos, aí prestei um outro concurso, passei para a Defensoria, né? Hoje eu ocupo o cargo de defensor do Maranhão e estou cedido para o STJ assessorando a ministra Nancy Andrighi, que também é gaúcha, né? É natural aí do Rio Grande do Sul. Trabalho com os processos criminais do gabinete. Então, minhas amigas, meus amigos, aqui iniciando, né? Quero saudar todos os advogados que estão presentes, professores, alunos que estão nos assistindo. Parece que foi ontem que eu estava aí do outro lado, como aluno, né, de uma faculdade, de universidade. O tempo passa muito rápido. E já deixo aqui uma mensagem para vocês que aproveitem bastante a graduação. Muitas vezes a gente tem pressa para que a graduação acabe, né, finalize, mas é um período muito bacana da vida, um período muito importante que a gente amadurece, conhece muita gente, e é importante que todos desfrutem desse período. E aproveitem, né, para estudar bastante também e já começar a trilhar aí seu caminho, né? Escolher os seus caminhos desde a graduação. Tudo vai facilitar na vida de vocês, né? Definir se querem concurso público, se querem advocacia, para já quando sair da graduação já ter um norte, já ter um objetivo traçado para facilitar. Então, Alejandro, eu sei que você não está presente aqui fisicamente, mas deixo meu abraço também, meu grande amigo Alejandro Raio, grande magistrado, né, já foi defensor público, já é juiz de direito há mais de 10 anos, e um magistrado muito competente, tem livro publicado também, mestre em direito. Um forte abraço, amigo. E vamos começando então aqui na noite de hoje a falar sobre processo penal, né? O tema da noite de hoje, minhas amigas, meus amigos, é reconhecimento de pessoas, né? No Superior Tribunal de Justiça. Um tema bastante interessante, né? Que foi objeto de uma recente alteração jurisprudencial. Sei que tem alunos aí da graduação desde o primeiro período, então muitos não viram ainda processo penal, direito penal. Vou tentar explicar da forma mais didática possível, né, para que todos possam compreender. E justamente por isso eu vou falar, né, a respeito das fases, das etapas do processo, né? Vou falar um pouco sobre inquérito policial e também falar um pouco sobre processo já desencadeado, com ação penal instaurada, denúncia recebida, né, e prova produzida em contraditório. Então, a gente vai começar a falar sobre inquérito policial, vamos falar durante o inquérito sobre reconhecimento de pessoas durante o inquérito, e depois a gente vai falar sobre reconhecimento de pessoas já na fase judicial, né? Temos duas fases, né, via de regra, num processo que já está instaurado. Para um processo já estar instaurado, ele tem que ter tido, via de regra, um inquérito antecedente. Não é obrigatória a instauração do inquérito, mas, via de regra, há a instauração de um inquérito policial antes para apurar ali os elementos de autoria e participação, né, de materialidade do acusado, do suspeito. Então, praticado a infração penal, a gente vai ter a instauração de inquérito que vai ser presidido por uma autoridade policial, um delegado de polícia, né? Essa autoridade policial, durante a fase inquisitorial, vai ouvir testemunhas, vai colher elementos, vai produzir perícia, né, para que o Ministério Público, então, tenha em mãos um inquérito policial com dados suficientes para oferecer uma denúncia ou pedir o arquivamento deste inquérito policial. Então, nesse momento, é bom a gente ter a ciência disso, de que o inquérito policial, via de regra, ele serve para quê? Ele serve para municiar o Ministério Público, né? O objetivo do inquérito é esclarecer elementos indiciários, né? São indícios, ainda não são provas, né, cabais, não são provas suficientes para condenar o acusado, o suspeito, são indícios que serão utilizados pelo Ministério Público para acusar ou não determinado cidadão. O Ministério Público oferecendo a denúncia, essa denúncia pode ser recebida e aí sim teremos um processo instaurado. Caso o Ministério Público peça o arquivamento,
então não haverá mais processo a respeito desse fato. Tá? Então, o inquérito é um procedimento administrativo, inquisitorial, que não há contraditório via de regra. Né? A maior parte da doutrina entende que no inquérito, via de regra, não há contraditório, ou seja, para quem não estudou processo penal ainda, não há participação efetiva da defesa no inquérito policial. Né? Não há ali ampla defesa no inquérito policial. Há atuação inquisitorial de uma autoridade policial para colher elementos indiciários, ouvir testemunhas, ouvir possivelmente a vítima, se ela estiver viva, né? Se não for um crime de homicídio, por exemplo. Então, ouvir vítima, ouvir testemunha, ouvir o próprio acusado, né, o suspeito, o indiciado, e produzir perícia, se for o caso de produzir perícia, e daí emitir um relatório e encaminhar esse inquérito para o Ministério Público oferecer ou não uma denúncia. Então, já aqui no inquérito policial, a gente já tem o reconhecimento de pessoas em alguns casos, né? O que é um reconhecimento de pessoa? Reconhecimento de pessoa é um meio de prova. Ele está previsto no Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal, ele é de 41, ou seja, ele é um Código de Processo Penal muito antigo, né, feito ainda na época da era Vargas, né, que, para quem não sabe, foi uma espécie de ditadura que existia na época. Então, é um CPP inspirado num possível regime ditatorial, né? Então, ele tem ali áreas inquisitoriais, né? O CPP, ele editado em 41, ele tinha esses áreas inquisitoriais e foi, ao longo do tempo, sendo reformado, né? Hoje temos um diploma bem reformado, um código bem alterado, e ali, então, em razão da evolução do jurisprudencial, da evolução legislativa, foram assegurados ali alguns direitos importantes. O CPP, ele regula os meios de prova, né? Dentre esses meios de prova que podem ser utilizados, tem o reconhecimento de pessoas, tá? O que é um reconhecimento de pessoa? Por exemplo, crime de roubo. Né? Eu, como defensor, já atuei em muitos crimes aí, muitos processos envolvendo crime de roubo. Via de regra, o que acontece? Agentes, né, suspeitos ali em coautoria, ou seja, um roubo majorado, um roubo com aumento de pena, possivelmente até um roubo se utilizando de arma de fogo, de arma branca, 2, 3 agentes abordam uma vítima e ali subtraem dela um bem, né, um relógio, um celular, né, mediante grave ameaça, por exemplo, utilização de uma arma branca. Então, teremos aí, em tese, a prática de um crime de roubo consumado. Né? Eles subtraíram o relógio, enfim, a res furtiva. E aí, essa vítima aciona a polícia começa a fazer algumas diligências ali na região e prende ali um suspeito. Né? Digamos que eram 2 ou 3 acusados, suspeitos, ela vai e prende um. A polícia prendeu um, coloca ali na viatura como suspeito e leva para a delegacia. Essa vítima, então, é convidada a reconhecer esse cidadão que está ali preso, né? Ele não tem ali ainda um mandado de prisão, mas ele foi preso com essa suspeita, né? E é levado já direto, de pronto, a um reconhecimento. A vítima olha, muitas vezes, o suspeito por meio de um vidro, ou às vezes de outra forma, mas consegue visualizar ali o rosto do suspeito e já de antemão, ali de pronto, já reconhece aquele como autor do fato, um dos autores do fato. Isso seria, então, um reconhecimento de pessoa, um meio de prova, né? Nesse ponto aqui eu destaco eu faço um parênteses, né? Que é bom ressaltar aqui no processo penal uma determinada circunstância. O processo penal, ele via de regra, ele trabalha com o passado. Né? A gente no processo penal só trabalha com o passado. Você tem fatos passados, né? Tem a tentativa de provar fatos passados. A gente está no presente, tentando provar fatos passados para projetar no futuro uma pena, uma sentença condenatória, possivelmente. Então, a gente tem um paradoxo temporal, né? O professor Auri Lopes Júnior chama de paradoxo do tempo. Por quê? Você está no presente, buscando provas num passado recente, para provar um fato num passado distante, e daí, se for condenatória a sentença, projetar ali uma pena privativa de liberdade no futuro. Então, a gente tem um paradoxo do tempo. A gente só trabalha com o passado no processo penal. E daí está a dificuldade, né, de se provar, de se chegar na verdade, né, na verdade jurídica a respeito dessa acusação. Temos ali, nesse caso concreto, uma acusação de roubo. Né? Como é que esse roubo vai ser provado? A gente vai trazer testemunhas, se houver testemunhas, né, trazer a vítima e, eventualmente, trazer algum suspeito que possa ser reconhecido. E daí, com base na falibilidade da memória humana, enfim, a gente vai tratar disso no dia de hoje, as falsas memórias, com base em alguns fatores que podem prejudicar a produção dessa prova, contaminar a produção dessa prova, a gente pode chegar ou não numa verdade crível, né? Uma verdade que possa ali ser utilizada como fundamento para uma sentença condenatória. Então a gente vai falar com muita calma, porque eu sei que tem estudantes aí desde o primeiro semestre, né, que não viram ainda o processo penal.
Então, a gente, já nesse ponto de antemão, já ressalto isso, essa dificuldade do processo penal de lidar com os meios de prova. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com os meios de prova. E é por isso que a doutrina vem traçando algumas exigências, que algumas delas vêm sendo acolhidas pela jurisprudência dos tribunais superiores, né, STJ e STF. E vem traçando essas exigências justamente com o objetivo de respaldar a produção da prova, dar credibilidade a essa prova, né? Dar lisura e credibilidade à sentença condenatória, para que essa sentença possa ser respeitada. Uma sentença, para ser respeitada, ela tem que ser crível, ela tem que ter credibilidade, tem que ter lisura, ela tem que utilizar provas que sejam produzidas em contraditório, via de regra, provas que sejam efetivamente produzidas com a participação das partes, né? Provas que sejam contraditadas pelas partes e que possam subsidiar uma sentença condenatória num processo penal analisado à luz da Constituição Federal, né? O processo penal ele tem que estar sempre ser analisado à luz da Constituição Federal. O processo penal é a Constituição aplicada no caso concreto. Basicamente é isso, né? A gente se utiliza muito da Constituição Federal no processo penal, né? A gente tem diversas garantias constitucionais que se aplicam ao processo penal. Quando vocês forem estudar o artigo 5º da Constituição Federal, vocês vão ver algumas garantias previstas lá, por exemplo, direito à inviolabilidade domiciliar, direito à inviolabilidade da comunicação. Então, esses direitos, eles só podem ser relativizados, via de regra, por meio de mandado judicial, uma ordem judicial, porque são direitos fundamentais, né? São direitos de primeira dimensão, direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Esses direitos, eles decorrem de uma evolução histórica dos direitos humanos ao longo de séculos, né? Então, é por isso que a gente tem que ter muita cautela quando trata de processo penal acusatório. No processo penal, a gente lida com a liberdade das pessoas, né? Muitas vezes você acusa determinado cidadão sem provas suficientes, sem provas aptas, né, capazes, legítimas, colhidas de acordo com o devido processo legal. Esse cidadão pode vir a ser condenado e cumprir uma pena injustamente. A gente vai trazer aqui alguns dados, né, apontados por pesquisas empíricas, apontando ali dados tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que indicam alguns casos de erros judiciais, né, decorrentes de reconhecimento de pessoas realizados sem as cautelas legais, sem as formalidades legais, tá? Então, por isso que é importante, já de antemão, ressaltar isso. O processo penal ele tem que ser analisado à luz da Constituição Federal e de acordo com as garantias da Constituição Federal. A gente não pode buscar num processo condenar por condenar. Não, a gente tem que condenar quem realmente tem a responsabilidade penal, mas aqueles que não têm a responsabilidade ou aqueles contra os quais, perdão, não foi possível provar suficientemente uma autoria delitiva, nesses casos, a medida a se tomar vai ser a absolvição. Seja por falta de prova, seja em razão do indúbio pro réu, né, que é um outro princípio muito importante no direito penal, que é, na dúvida, deve-se favorecer o acusado. Por quê? Porque cabe ao Estado a acusação comprovar de forma suficiente e idônea que aquele cidadão que está sendo acusado, ele é realmente o autor do delito. Para que esse acusado, esse cidadão, não venha a responder injustamente por uma pena, não venha a ter a sua liberdade relativizada, não venha a cumprir uma pena privativa de liberdade indevidamente, tá bom? Então, já de antemão, eu deixo essas ressalvas em relação ao processo penal, que são importantes, né? A gente tem que analisar sempre o processo penal à luz da Constituição Federal. E sempre ressaltando que o processo penal lida com o fato passado. Lidando com fatos passados, a gente está sempre sujeito, na prova testemunhal, que é o que a gente vai tratar no dia de hoje, a falsas memórias, né? A memórias contaminadas pelo tempo, contaminadas às vezes em razão da forma como foi praticado o delito. A gente vai ver aí que tem alguns precedentes que ressaltam que o tempo de prática do delito, o tempo de exposição ao acusado, o tempo que decorreu entre a prática do delito e o ato de reconhecimento também contamina o ato. Então, assim, o reconhecimento realizado meses depois, ou às vezes até um ano depois, vai estar provavelmente contaminado. Não vai ser um reconhecimento crível que possa subsidiar uma condenação penal, tá? Então, já deixo aqui de antemão também algumas ressalvas do próprio STF, né? O STF tem precedentes que apontam e que indicam, o ministro Celso de Mello, quando estava compondo o STF, dizia isso por várias vezes, que o processo penal ele é um escudo de proteção contra excessos do Estado. O Estado, muitas vezes, ele se excede. Ocorre um excesso por parte do Estado da acusação nessa ânsia de provar algum fato delitivo, né? Às vezes o Estado quer provar aquele fato delitivo de qualquer forma.
por meio dos seus aparatos estatal acusatórios, seja por meio da polícia, Ministério Público, e acaba se atabalhoando e acaba não observando alguns procedimentos, né, do CPP, e essa prova, então, vem a ser contaminada e passa a ser, então, uma prova nula. Então, o Poder Judiciário tem essa nobre função de quê? De resguardar os cidadãos contra acusações injustas, contra excessos por parte do Estado da acusação. É para isso que existe o processo penal durante o procedimento de conhecimento, né, da ação penal. A ação penal é uma ação de conhecimento, como se fosse, paralelamente, uma ação civil. Ali tem uma ação de conhecimento. É um procedimento em que você está colhendo prova para retratar um fato histórico e dali extrair uma sentença, proferir uma sentença, seja absolutória ou condenatória. Então, temos ali um Código de Processo Penal, um Poder Judiciário, com o objetivo de zelar, resguardar por essas garantias constitucionais. E destaco aqui também uma outra frase muito importante, que é do ministro Rogério Schietti, né, do STJ. Ele, no livro sobre prisão cautelar, ele destaca que justiça penal não se faz por atacado. Justiça penal se faz artesanalmente. Então, cada caso é um caso, né? Muitas vezes ocorrem alguns crimes que envolvem ali, abalam uma sociedade, uma comunidade local, e aí aquela comunidade já fica comprometida, querendo resolver aquele crime e querendo condenar o primeiro suspeito que aparecer, né? Então, nesses casos, a gente tem que ter muita cautela, e o processo penal existe para isso, para dar um resguardo, para oferecer esse resguardo, essa proteção contra excessos por parte do Estado, tá? E já de antemão também indico aqui uma obra muito interessante para quem está na graduação e às vezes até para quem já se formou, um livro pequeno, curto, né, do Francesco Carnelucci, chama As Misérias no Processo Penal. Esse livro é fantástico. É um livro muito pequeno, curto, leitura fácil e que traz ali um conteúdo assim de valor inestimável. Ele é utilizado pela jurisprudência do STJ, do STF, por diversas vezes. Se vocês forem pesquisar na base de dados do STF, você vai encontrar a citação a esse livro. Chama-se As Misérias no Processo Penal, escrito pelo italiano Francesco Carnelucci. O que o Francesco Carnelucci diz, né? E aqui a gente está na introdução da aula. Ele fala que o processo penal é um banco de prova da civilização. Por que ele fala isso? Porque quanto mais civilizada é uma sociedade, mais os direitos fundamentais daqueles envolvidos numa ação penal são observados, né? Então, a gente tem ali uma observância aos direitos fundamentais, a gente tem uma observância a contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, né? Durante um procedimento em contraditório, as partes têm que ser ouvidas, as partes devem contraditar, devem contra-argumentar em relação a alguma prova produzida e têm o direito de participar ativamente do processo. Então, só uma prova colhida em sede judicial, diante de um magistrado, é que pode ser utilizada como fundamento para uma sentença condenatória, justamente em razão da gravidade que decorre dessa sentença. As consequências são muito graves, né? A sentença condenatória impõe, em muitos casos, uma pena privativa de liberdade, e uma pena privativa de liberdade, ela, via de regra, não prende só o condenado, né? Ela causa efeitos deletérios a toda a família do condenado também. Eu, como defensor, já atuei em muitos casos, assim, alguns casos específicos eu lembro, assim, recordo, no tribunal do júri, a gente está atuando e ter ciência de que aquele acusado, e esse é o pior tipo de processo que você pode atuar em termos de responsabilidade, porque você sabe que o acusado não praticou determinado crime, ele está preso preventivamente há um certo tempo, você tenta soltar ele, não consegue, impetra habeas corpus, é negado, você está representando ele, você sabe que não tem prova contra ele, o Ministério Público pede a condenação dele, mesmo sem provas, e esse é o caso que é mais difícil de ser representado, porque você sabe que ele não tem responsabilidade sobre aquele fato. E quando você consegue uma absolvição nesses casos, a sensação é muito boa. Então, assim, já tive alguns casos assim, bem interessantes de pai, né? Um pai específico, que eu lembro até hoje, me procurava todo dia na defensoria e o filho dele estava preso há mais de 2 anos preventivamente por uma suposta tentativa de homicídio, né? E não tinha prova contra aquele acusado, não havia nenhuma prova, pelo contrário, havia elementos demonstrando que ele estava em outro local na época, mas ele foi reconhecido, né, pessoalmente na delegacia, sem as cautelas legais, foi preso, porque no Brasil, infelizmente, isso acontece muito, né? O acusado, às vezes, por um reconhecimento pessoal isolado de uma pessoa, ele vai preso preventivamente. Esse caso, ele era primário, não tinha nenhuma condenação, nenhum processo contra ele, ficou preso preventivamente, foi para júri e conseguimos a absolvição, foi muito bom. E, assim, esse é o assistido, é o cliente, assim, que é mais difícil de representar. É aquele que você tem a grande responsabilidade de tentar conseguir uma absolvição, tá? E no dia a dia, quem vai atuar no processo penal vai ver muito isso. Às vezes a gente tem ali alguns acusados que não tem prova contra,
Mas mesmo assim a acusação está insistindo e você tem que demonstrar o contrário, mesmo não tendo nenhum ônus de demonstrar o contrário. Porque no processo penal a gente vai ver que o ônus é todo da acusação. Cabe a quem acusa fazer prova daquela acusação, né? Se você ofende alguém na rua, distrata alguém, aponta ela como possível autora de um delito, você é que vai ter que provar, né, essa acusação, né? Então, assim, paralelamente, no processo penal é a mesma coisa. Quem acusa é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem que carregar os autos, prova idônea acerca daquela acusação, tá bom? E mais uma vez eu ressalto aqui mais uma frase do Carnelucci para finalizar essa introdução, né? Ele fala basicamente o quê? Que a tortura, ela, via de regra, ela já foi extinta, né? Na maior parte das nações civilizadas, em tese, ela já está extinta. Mas que o processo penal, por si só, é uma tortura. Quem está respondendo no processo penal de forma injusta, ele está sendo torturado dia a dia. E esse cidadão, muitas vezes, ele está preso preventivamente de forma injusta também. Então, assim, eu sei que muitas vezes a sociedade quer, né, aumentar o rigor penal, quer ali aumentar o número de leis penais acerca de determinados delitos, mas essa inflação legislativa, ela, via de regra, não redunda, não resulta numa diminuição de prática delituosa. A prática dos delitos, a prática dos crimes, ela está umbilicalmente ligada a questões sociais, né? Quanto menos a gente tiver uma sociedade, quanto menos a gente tiver uma sociedade com educação, com saúde, com lazer, com direito à moradia, trabalho, em sociedades em que não há educação, não há lazer, não há saúde, não há trabalho, via de regra, ocorre o quê? Proporcionalmente um aumento da prática delitiva. Então, questões sociais, elas interferem diretamente nas práticas delitivas, e o aumento do rigor das penas, o aumento de leis penais, via de regra, não vai ter aí uma solução interessante. Pelo contrário, ela vai resultar em leis ineficazes, ineficientes, e a inflação legislativa, via de regra, não é o caminho que a gente vê sendo apontado pela maior parte da doutrina, né? O Estado tem que investir, sim, em segurança pública, tem que investir, sim, em órgãos de inteligência, tem que investir na comunicação, na interligação dos órgãos de inteligência, né? Isso a gente vê que no Brasil talvez falhe um pouco, ainda não há essa interligação total, e tem que investir também na área social, com políticas públicas. Tem que investir na área de educação, saúde, lazer, proporcionar trabalho às pessoas para que essa situação, a longo prazo, possa ser atenuada, né? Então, como diz o Carnelucci, uma sociedade em que se observam os direitos fundamentais é uma sociedade desenvolvida, né? O processo penal tem essa baliza, ele demonstra as sociedades que estão ou não ainda num ritmo desenvolvido, progressivo de civilização ou não, né? Ele é um banco de prova da civilização. Então, é importante que a gente observe no processo penal a observância desses requisitos, né, previstos no CPP acerca dos meios de prova. E hoje, aqui passando já para o nosso conteúdo, né? Já falei um pouco sobre inquérito policial, já vimos como é que se inicia o inquérito, né? Para que serve o inquérito? Serve para quê? Para municiar o Ministério Público para oferecer ou não uma denúncia, né? Então, concluindo o delegado ou a delegada por indiciar aquele acusado, né? Ele vai, então, encaminhar esses autos para o Ministério Público. O Ministério Público vai, então, provavelmente denunciar esse acusado. Não vincula o Ministério Público, mas provavelmente aí vem uma denúncia por aí. Essa denúncia vai ser oferecida, se for recebida, vai se iniciar um processo penal, né, regular, com citação do acusado, com participação da defesa, audiência de instrução, perícias, enfim, toda a gama de provas possíveis para se resolver essa situação e apurar o delito, tá? O reconhecimento de pessoas, ele guarda relação direta, aqui mais objetiva com, principalmente, né, a gente vê no dia a dia, com os crimes contra o patrimônio, né? Os crimes contra o patrimônio via de regra, o que a gente vê sendo a prova como a que a gente vê mais utilizada para se esclarecer um determinado delito praticado. Nos crimes de roubo, via de regra, roubo, né? Ou, às vezes, até um latrocínio também, tá? Mas, via de regra, roubo. A prova que se tem nos autos, via de regra, é o reconhecimento de pessoas, tá? Não se produz mais nenhuma outra prova. Leva-se um suspeito, né? Prende-se ali um suspeito na rua, usando talvez umas roupas parecidas com aquele acusado, né? Aquela pessoa foi descrita pela vítima. Esse cidadão é levado, quando muito é levado para a delegacia, né? Quando não ocorre de ser encaminhada apenas a fotografia, a gente vai falar sobre isso. Então, esse cidadão é levado, a vítima reconhece, então um reconhecimento de uma pessoa ali já resulta na prisão do cidadão, muitas vezes preso preventivamente, já responde o processo, via de regra, preso, né? Então, ele já começa ali a uma antecipação indevida da pena, né? Ele não tem nenhuma sentença contra ele ainda, né? Mas já está ali cumprindo pena.
E aí, então, vem uma sentença que pode ser condenatória ou não, tá? E em muitos casos, essa sentença, às vezes, vem absolutória e o cidadão ficou preso por mais de 1 ano, 2 anos, respondendo por um crime que ele não cometeu, né? E aí, não se reconhece também, por outro lado, o direito à indenização por eventual erro judiciário. Então, assim, a gente está evoluindo, as coisas estão mudando no processo penal, nos últimos 20 anos mudou até no ritmo acelerado, na minha ótica, mas ainda tem muito que se evoluir, principalmente essa questão de eventuais indenizações por erros judiciais, né? Isso a gente ainda vê no Brasil um movimento ainda muito resistente quanto a isso. Então, falando agora concretamente sobre reconhecimento de pessoas. Reconhecimento de pessoas é um meio de prova, como eu já disse, está previsto no CPP nos artigos 226 a 228, tá? Esses são os dispositivos, artigos de lei que tratam do reconhecimento de pessoas. A gente vai falar hoje do artigo 226 do CPP, né? É lá que estão os requisitos para que seja realizado um reconhecimento de pessoas regular, válido como meio de prova, tá? Primeiramente, eu já vou aqui passar um pouco um material que eu preparei, e aí que eu trago os dispositivos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês esse material. A gente tem aqui o artigo 226 do CPP, tá aqui na tela. Aqui a gente vai começar a falar sobre reconhecimento de pessoas e a evolução de entendimento acerca do tema por parte do STJ, tá? Os requisitos do artigo 226 podem ser resumidos da seguinte forma. O que tem que ser feito pela polícia e pelo magistrado na audiência, né, para que esse reconhecimento seja considerado regular, seja considerado idôneo, né, possa ser utilizado numa sentença? A vítima tem que ser convidada a descrever o suspeito. Então, antes de fazer o reconhecimento, ele tem que descrever o suspeito, tá? Não se pode pegar um determinado cidadão, uma foto ali no álbum da polícia, levar essa foto para a vítima e perguntar, você reconhece esse cidadão aqui como suspeito? Não é assim, tá? Se for feito dessa forma, esse reconhecimento já está viciado, já é ilegítimo, já é nulo, já não vale como meio de prova. Então, em tese, a vítima tem que ser convidada a descrever o cidadão, né, que foi o autor ali, geralmente são autores de crime de roubo, né? E aí a vítima descrevendo esse cidadão, a polícia tem, segundo o artigo 226, a obrigação de colocar esse cidadão, né, que foi eventualmente preso, então conseguiu se prender esse suspeito, né, descrito pela vítima, leva-se esse suspeito à delegacia, coloca ele junto de outros suspeitos. Ele tem que estar ao lado de outras pessoas, ele não pode estar isolado ali. Por que não pode estar isolado? Porque isso vai sugestionar a vítima. Se a vítima acabou de sofrer, via de regra, um crime com violência ou grave ameaça, ela está abalada. Às vezes são crimes praticados por meio de arma de fogo. Ela muitas vezes nem viu o rosto do cidadão, porque o cara estava de capuz, né? Ou então estava de capacete com a viseira levantada. E geralmente esses suspeitos eles pedem que a vítima não olhe para o rosto. Então tem todos esses fatores. Depende também da iluminação do local, às vezes foi à noite, né? Ou o local não era bem iluminado. Tem vários fatores. Então ela está ali suscetível, está muitas vezes fragilizada, é levada para a delegacia e ali se aponta um só suspeito. Ela vai reconhecer esse cidadão. Ela quer responsabilizar alguém pela prática do crime. Isso é instintivo, é do ser humano, tá? É por isso que o legislador previu esses requisitos. Tem que se descrever o suspeito e colocá-lo ao lado de outras pessoas. Essa é a formalidade do CPP. Beleza, tá fixada essa premissa aí. Agora eu faço a pergunta. Esse artigo, esses requisitos do 226 do CPP, eles são de observância obrigatória ou não? Eles são compulsórios, a sua observância é compulsória, ou são meras recomendações do legislador? Aí é que tá. O STJ, até o final do ano de 2020, ou seja, bem recentemente, né, até o final de 2020, tinha um entendimento pacífico de que esses requisitos do artigo 226, eles eram meras recomendações. Então, ocorrendo um reconhecimento sem a observância desses requisitos do 226 do CPP, esse reconhecimento era tido como legal, como lícito, como válido e poderia ser utilizado como prova para condenar determinado cidadão. Então, mesmo que fosse pego ali uma fotografia, a polícia tem muito isso, né? Eles têm os álbuns, né, de fotografias de pessoas que já foram presas ou de suspeitos, isso é muito constante, todos os estados têm isso. Eles têm os álbuns lá das fotografias, né? Não se sabe muitas vezes de onde eles tiraram as fotografias. A gente vai ver aqui mais à frente, tem um caso específico de um erro judicial de condenação, que o cidadão foi condenado com base numa foto extraída do Facebook, né? Não estava nem no álbum de fotografia da polícia, e esse cidadão foi reconhecido, enfim, ficou preso bastante tempo e depois fez um DNA e não era ele o responsável pela prática do crime. Enfim, mas o STJ até o final de 2020 entendia o quê?
que esses requisitos eram meras recomendações. Então, se a polícia prendesse um suspeito antes da vítima o descrever, prendesse o suspeito, levasse para a vítima na delegacia, mostrasse para ele de forma isolada, sem estar ao lado de outras pessoas, esse reconhecimento feito pela vítima era válido e poderia ser utilizado como meio de prova. Da mesma forma, o reconhecimento fotográfico. Se a vítima, logo após o crime praticado, liga para a polícia chega lá, ela vai e descreve ali um cidadão, né? E fala a cor da pele, fala mais ou menos a altura. A polícia vai no álbum de fotografias, procura ali algumas fotos, mostra algumas fotos para ela e pede para ela reconhecer. Esse reconhecimento fotográfico era entendido como prova suficiente para condenar um determinado cidadão. Então, essa era então a jurisprudência do STJ acerca do tema, tá? Até o final de 2020. Então, assim, bem recente, o entendimento firmado e pacífico era esse. Ocorre que, no finalzinho de 2020, né, como a gente está vendo aqui, no mês de outubro de 2020, o STJ, aqui eu já explico, o STJ ele tem algumas turmas, né, julgadoras. Todos os tribunais, eles têm alguns órgãos fracionários, né, alguns chamam de câmaras, outros de turmas. O STJ tem 6 turmas julgadoras. Dessas 6, 2 trabalham com direito penal, né, que é a 5ª e a 6ª turma. Né, são 2 turmas de direito penal, 2 de direito privado, 2 de direito público. As turmas de penal são a 5ª e a 6ª turmas, tá? Cada turma formada por 5 ministros. Então, a 6ª turma, em outubro de 2020, alterou esse entendimento, né? Foi uma alteração, assim, um voto paradigmático, um voto substancioso, né? Muito bem fundamentado, proferido pelo ministro Rogério Schietti, que é, assim, um ministro muito competente, é um ministro que vem aí nos últimos anos trazendo alguns precedentes bem interessantes, bem importantes no processo penal, na vanguarda do processo penal. Então, eu já recomendo quem puder, quem quiser fazer a leitura desse HC, é o HC de número 598-886, né? Relatado pelo ministro Rogério Schietti, foi julgado pela 6ª turma. E a 6ª turma, então, alterou o entendimento da 6ª turma do STJ. Como eu disse, são 2 turmas, né? A 5ª e a 6ª turmas. A 5ª e a 6ª, até o final do ano de 2020, tinham esse entendimento de que os requisitos do artigo 226 eram meras recomendações. A 6ª turma, né, uma das turmas do STJ que trata do direito penal, alterou esse entendimento dela e passou a afirmar o entendimento de que os requisitos do artigo 226 são garantias mínimas, são requisitos mínimos para que essa prova possa ser considerada válida. Ou seja, tem que ser observados os requisitos do artigo 226 sob pena desse reconhecimento ser nulo, não ter validade, ser uma prova ilegítima e não poder, então, ser utilizado como fundamento para condenar determinado cidadão. E essa aqui foi a conclusão da 6ª turma, o que ele entendeu no seu voto, né? E aí a gente vai falar um pouco mais à frente aqui sobre os fatores que levaram a essa mudança de entendimento, né? A 6ª turma entendeu o quê? Que os requisitos do artigo 226 são requisitos mínimos, ou seja, é o mínimo que tem que ser observado. Se não se observam esses requisitos, não há nem que se falar em admissão de reconhecimento de pessoas com base nessa prova coletada. Essa prova tem que ser descartada, né? Então, se não forem colhidos outros elementos indiciários, outras provas testemunhais, esse reconhecimento, por si só, não pode embasar uma sentença condenatória. Então, tem que se observar o artigo 226 do CPP, né? O que diz ainda a 6ª turma do STJ? O reconhecimento pessoal, ele pode ser feito, né? Digamos que um reconhecimento foi feito na delegacia sem a observância do artigo 226 do CPP. A autoridade policial não observou esses requisitos, não colocou o suspeito ao lado de outros. Então, esse procedimento vai ser inválido, vai ser ilegítimo. Mas a autoridade judicial pode fazer o quê? Pode fazer um reconhecimento em sede judicial durante o processo, né? Como eu disse, finalizado o inquérito, via de regra, é oferecida uma denúncia, a denúncia é aceita, começa-se um processo e aí, durante o processo, vão escolher algumas provas. Dentre elas, pode ser feito um reconhecimento de pessoas. O magistrado pode, né, o juiz pode produzir ali um reconhecimento de pessoas, desde que observe esses requisitos mínimos traçados pelo artigo 226 do Código Penal, Processo Penal, né? São requisitos mínimos. Esse foi o entendimento da 6ª turma do STJ, que passou a vigorar, então, desde o final de 2020 e é atualmente o entendimento adotado pelo STJ, tá? Os requisitos do artigo 226 são requisitos mínimos. Sem a observância deles, não há que se falar em reconhecimento válido de pessoas. E aí vem os fatores que levaram a essa alteração de entendimento, né? O ministro Rogério Schietti, no seu voto, e aí foi acompanhado por todos os ministros, né? Foi unânime esse julgamento, HC 598-886, ele traz ali a questão alguns estudos empíricos, né, psicológicos, tratando desse fenômeno chamado falsas memórias, né? Ele aponta vários
várias pesquisas, vários dados empíricos, apontando que a memória humana ela é muito falível, né? Ela é passível de contaminação, ela pode ser fragmentada, pode ser induzida e pode ser sugestionada. Então, muitas vezes a gente lembra de um determinado fato passado que não existiu, na verdade, né? Nosso cérebro ele trabalha para montar esses fatos passados. Nosso cérebro ele está exposto no voto, ele não aceita, né? Inconscientemente a gente não aceita não recordar de determinado fato passado. A gente inconscientemente quer recordar daquele fato. Se alguém conversa com você sobre um determinado fato, você vai inconscientemente tentar reformular na sua cabeça alguma lembrança histórica desse fato. Então, você às vezes lembra de um determinado ponto, só que esse ponto é reunido com outros, né, sugestionados, induzidos, que a sua memória vai criar para preencher esse fato passado. Então, isso é que se chama de falsas memórias, né? E aí, no voto, o ministro traz estudos apontando a incidência das falsas memórias, nos reconhecimentos de pessoas. Muitas vezes os acusados são reconhecidos sem que tenham sido autores do crime, sem que tenham participado do crime. E um outro dado que ele traz também é a questão em torno do racismo estrutural, né? Ele aponta ali alguns estudos empíricos apontando que a maior parte dos reconhecidos, das pessoas que foram reconhecidas, elas são, via de regra, de cor negra, né? Então, ele traz esses dois fatores que são os mais relevantes do voto para levar, então, a essa alteração de entendimento, a questão em torno do racismo estrutural e a questão em torno das falsas memórias, né? E traz também no voto um estudo feito pelo Innocence Project, né? Que é um projeto organizado, uma sociedade, uma ONG organizada dos Estados Unidos da América, foi criada por advogados civilistas, né? E busca na área penal as indenizações decorrentes dos erros judiciais, né? Lá nos Estados Unidos há essa cultura, né, de indenizações em razão de erros judiciais. Aqui no Brasil ainda não se iniciou essa cultura, né? Pode ser que um dia ela comece, mas enfim, lá ele aponta alguns dados norte-americanos, né, que elencam diversas situações em que houve a prática, houve uma condenação injusta, com base no reconhecimento viciado, reconhecimento nulo, e aí vem, então, a revisão dessa sentença condenatória, né, uma revisão criminal, absolve-se esse cidadão, e aí, então, se entra com essa ação de indenização. E aí ele traz essa amostra aí com 161 condenações, né? Isso está no voto do ministro Schietti, e aponta que dessas 161 condenações que foram revertidas, ou seja, foram pessoas que foram condenadas e, posteriormente, foram absolvidas. Dessas 161 condenações que foram revertidas, 57% dos casos contaram com mais de um procedimento de reconhecimento. Ou seja, houve mais de um reconhecimento de pessoas e, mesmo assim, esse cidadão veio a ser condenado e só foi absolvido em razão da realização de uma prova pericial de DNA. Né? São dados aí estatísticos que demonstram a falibilidade da memória humana. Tá? Aqui é outro dado também trazido pelo ministro Schietti no seu voto, a questão em torno continua, né, mais um dado da Innocence Project, que traz aí, e que aponta que 75% das condenações de inocentes se devem a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhos em reconhecer suspeitos. Né? Então, esses suspeitos, eles foram condenados e só, via de regra, a sua condenação só foi revertida em razão da realização de provas periciais. E aí o ministro Schietti traz alguns casos interessantes no seu voto também. Casos realizados já no Brasil, né, que foram constatados aqui no Brasil, erros judiciais, né, decorrentes de reconhecimento de pessoas viciado, né, um reconhecimento que não observou o rito, os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Aqui a gente vai omitir os nomes, né, das pessoas, né, com o fim de preservar sua intimidade, mas lá ele aponta o nome de forma expressa e indica lá que determinados cidadãos ficaram presos por meses, né, alguns até em solitárias aqui no Brasil, em razão de reconhecimentos mal feitos, né, que só foram revertidos, né, prisões preventivas que só foram relaxadas, condenações que só foram revistas em razão da realização do DNA. E eu trouxe aqui alguns, lá no voto ele traz vários casos concretos, eu trouxe aqui 2 ou 3, né, que eu achei mais interessantes e mais, assim, que causam mais espanto, né, pra gente. Por exemplo, esse advogado que eu trago aqui, ele foi acusado, né, de 7 estupros, né. Ele foi acusado desses crimes graves, a gente sabe que um crime de estupro, quando eu sei disso, né, porque eu sou defensor e já atuei defendendo alguns acusados dessa prática de crime. Quando um acusado de estupro é preso, esse acusado, ele na prisão, ele tem que ficar numa ala separada, isolado dos demais, né, as consequências lá dentro são bem danosas para acusados de crime de estupro.
Então, esse cidadão aqui, ele foi preso, né, ficou preso mais de 6 meses, por acusação de 7 estupros. Ou seja, em todas essas prisões, houve reconhecimento. Cada uma dessas vítimas reconheceu ele como autor do delito. E ele só foi liberado após a realização do DNA. O DNA provou que ele não era autor de nenhum desses 7 estupros. Mais 2 casos que a gente traz aqui também, relacionados a reconhecimento de pessoas, né, que estão no voto do ministro Schietti. Aqui é um caso de um enfermeiro, né, também que foi preso, e por ter supostamente praticado um crime, né, a quase 40 quilômetros de sua casa, e ele estava saindo do hospital, né, de plantão, ele não estava naquele local, né, onde foi praticado o crime, ele estava a 40 quilômetros dali, mesmo assim ele foi preso em razão de uma foto de Facebook. A polícia extraiu, não se sabe qual o motivo, não se sabe o porquê, né, não foi esclarecido isso, muitas vezes não é esclarecido, a polícia traz ali alguma foto de Facebook, apresenta para a vítima, e a vítima reconhece o cidadão como aquele suspeito, né? A vítima quer reconhecer alguém como suspeito, via de regra, né? E como não foi observado o rito ali do artigo 226 do CPP, esses reconhecimentos são passíveis de nulidade, não devem ser admitidos como prova. E aí esse cidadão ele só foi solto também algum período depois, decorrente também da prova dessa fragilidade do reconhecimento realizado. Tem mais um aqui que ele foi um outro acusado, né, no Distrito Federal, que foi condenado aí a quase 80 anos de prisão por ter se envolvido em vários assaltos. E esse cidadão foi preso preventivamente, e a única prova que tinha contra ele era o reconhecimento. E a justiça, depois de alguns meses, soltou esse cidadão, né? Essa condenação foi revertida, né? Então ele já estava condenado, foi revertida a condenação, em razão da justiça ter reconhecido a fragilidade do reconhecimento de pessoas feito. Então, assim, a prova do reconhecimento de pessoas, ela é muito frágil, né? Porém, embora ela seja muito frágil, ela é muito utilizada, né? Assim, é uma inversão proporcional aí. Embora ela seja uma das mais frágeis, porque ela está ligada à falibilidade da memória humana, ela é uma das mais utilizadas, né, em diversos crimes. Via de regra, crimes contra o patrimônio, mas também vemos isso nos homicídios, né? Já fiz alguns júris de crime de homicídio, que o cidadão ele é pronunciado, ele é levado ao tribunal do júri com base em reconhecimento de pessoas. Então, ele vai ser ali julgado, né? Pode ser ali condenado a uma pena bem alta, né? São penas bem altas no tribunal do júri. Algumas têm pena mínima de 12 anos, então, quando é homicídio é qualificado. E muitas vezes ele pode ser condenado por jurados, né? Que são juízes de fato, não são juízes de direito, são jurados que podem condenar um determinado cidadão por base no reconhecimento de pessoas. Então, são provas que são falíveis, né? Mas que são muito utilizadas, via de regra, no nosso país, tá? Trago aqui mais um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que apontou 53% em 2020, né, esse relatório foi de 2020, apontou que 53 pessoas, né, foram acusadas com base em reconhecimento fotográfico falho ao longo dos últimos 6 anos lá no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, esse é o atual entendimento do STJ sobre reconhecimento de pessoas, né? O judiciário ele tem que observar, né, não só o judiciário, a autoridade policial também, quando vai fazer o reconhecimento na polícia, tem que observar o artigo 226 do CPP sob pena de nulidade da prova, tá? E aí, então, houve o quê? A sexta turma, a partir desse entendimento, evoluiu e passou a entender o quê? Esse é um julgado mais recente, né, um precedente desse ano, de março de 2022, passou a entender que o reconhecimento pessoal, mesmo nos casos em que se observa esses requisitos do artigo 226 do CPP, ele continua sendo uma prova ali falível, né? Justamente porque ele decorre o que dá memória humana. Então, a sexta turma passou a entender, a partir do julgamento desse HC de número 712-781, também foi relator o ministro Schietti, né, passou a entender que o reconhecimento pessoal, embora válido, ele não tem força probante por si só para condenar um determinado cidadão, tá? Então, tem que se fazer o quê? Além desse reconhecimento, tem que se colher algum outro elemento de prova. Tem que ouvir alguma outra testemunha que corrobore esses fatos, tem que se apresentar algum outro elemento de prova. Não basta apenas o reconhecimento por parte da vítima, tá? Tem que haver provas testemunhais, por exemplo, que corroborem esse reconhecimento feito com base no artigo 226 do CPP. Então, houve uma evolução jurisprudencial por parte da sexta turma, e ela então passou a ter essa observância mais rigorosa acerca desse meio de prova, né, regulado pelo nosso Código de Processo Penal. Aqui eu trago também um entendimento recente, um precedente recente, né, da segunda turma do STF, né, que a gente já está em termos de Supremo Tribunal Federal. Também foi uma condenação, aqui no caso o STF, por meio de sua segunda turma, né, o STF tem 2 turmas, né, ambas as turmas julgam matérias de direito penal, tá?
Então, a segunda turma foi levada ao conhecimento da segunda turma por meio de recurso ordinário em habeas corpus. A defesa recorreu, pretendendo ali a absolvição de determinado cidadão que foi condenado com base apenas e estritamente com base no reconhecimento de pessoas, né? E nesse reconhecimento não foi observado o artigo 226 do CPP. O que a segunda turma entendeu? A segunda turma concluiu, né? Ela passou então a encampar esse entendimento do STJ, né? E concluiu que os requisitos do artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tá? E aqui eu já deixo ressaltado que esses são entendimentos em sede de habeas corpus, recursos ordinários, não é um entendimento vinculante, tá? Para quem está no início da graduação ainda vai ver essa matéria, né? A gente tem ali as súmulas vinculantes do STF, elas sim, elas se vinculam, né, os magistrados, mas temos precedentes que não vinculam os magistrados, são entendimentos do STJ e do STF, né? São orientações dos tribunais superiores, mas os juízes de primeiro grau, os tribunais de justiça, eles não estão obrigados a seguir esse entendimento, tá? São orientações, né, com o objetivo de provocar uma estabilização jurisprudencial, né? Proporcionar uma segurança jurídica. Essa é a ideia, né? A ideia é que se siga esses entendimentos dos tribunais superiores é que seja fornecida uma segurança jurídica, para que você saiba, né, provavelmente, qual vai ser a decisão que vai ser proferida nesse processo. Se tem uma determinada situação no estado de Minas Gerais, no estado do Rio Grande do Sul, em que tem situações fáticas, jurídicas semelhantes, é recomendável que seja proferida uma sentença, né, semelhante, a fim de proferir, então, de viabilizar uma segurança jurídica aos cidadãos, né, evitando, assim, decisões díspares e evitando, assim, que o cidadão tenha que recorrer para chegar até Brasília, no Tribunal Superior, e aí sim ver o entendimento respaldado por decisão do STF ou do STJ, tá? Então, a gente tem aqui, eu trago algumas críticas, né? O STJ a gente viu, né, que ele admite o reconhecimento, né, pessoal, desde que seja observado o artigo 226 do CPP. E o STJ, ele admite também o quê? O reconhecimento fotográfico como uma etapa antecedente, né, uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, né? Então, ele admite que pode ser feito um reconhecimento fotográfico, né? A polícia pode pegar ali um álbum, mostrar para a vítima um determinado suspeito, a vítima vai ali, aponta aquele suspeito, mas a polícia tem que levar esse cidadão, essa vítima, à delegacia e colocar esse determinado suspeito ao lado de outros suspeitos, para que ele, então, possa fazer um reconhecimento mais ponderado e mais crível, né? Então, o STJ e o STF entendem que o reconhecimento fotográfico vale ali como uma etapa antecedente. Porém, aqui eu trago a crítica doutrinária, né? A gente tem alguns doutrinadores de peso, né, que criticam esse reconhecimento fotográfico e entendem que esse reconhecimento é inválido, né? Isso aqui, principalmente para quem atua na defesa, é muito importante. E eles argumentam que esse reconhecimento é inválido por quê? Porque não há ali na foto, né, dados seguros, né, que possam respaldar um reconhecimento com 100% de certeza, né? A foto, às vezes, está mal tirada, está mal iluminada, a foto já está gasta. Às vezes, geralmente, só se tira a foto do rosto, né, uma foto 3x4, você não tem ali a dimensão corporal da pessoa toda, né, não dá para saber se ela é alta, se é baixa. Então, assim, esses são fatores que levam a doutrina a criticar o reconhecimento fotográfico e entender que esse reconhecimento fotográfico ele não pode ser utilizado nem como etapa antecedente. Até mesmo porque não há previsão no CPP sobre reconhecimento fotográfico, né? Não há essa previsão no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal trata de reconhecimento de pessoas, presencial, né? Ali a pessoa tem que estar ali, no mesmo ambiente, sendo reconhecida. Reconhecimento fotográfico não é regulado, então é uma prova atípica, uma prova que não existe, na verdade, né? Um meio de prova que não existe no processo penal, mas que é admitido atualmente como uma etapa antecedente. Então a gente está tendo uma evolução jurisprudencial, né? Pode ser que um dia o STJ venha a entender de forma categórica que o reconhecimento fotográfico não vale nem como etapa antecedente, né? E aí a gente traz mais um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio produz muitos relatórios a respeito desse tema, né? E ele traz aí alguns casos que foram julgados pelo TJ do Rio no ano de 2021, né? E apontou que dos réus absolvidos, né? São 242 processos que foram julgados pelo TJ do Rio, e dos réus que foram absolvidos, mais de 80% passou em média um ano preso preventivamente. Então foram pessoas que foram presas preventivamente com base em reconhecimento de pessoas, né? E terminaram sendo absolvidas, em razão da falibilidade dessa prova, da nulidade dessa prova, feita sem a observância dos requisitos. E dessas pessoas que foram presas preventivamente, mais de 80% passou, em média, mais de um ano presa preventivamente. Isso a gente vê na realidade do dia a dia. Na defensoria,
a gente vê a decretação de muitas preventivas com base em reconhecimento de pessoas, né? Às vezes reconhecimento, via de regra, reconhecimentos realizados sem observância do artigo 226 do CPP, né? Essa é a realidade. A gente está falando aqui de a nível de STJ, STF, né? Do mundo ideal, mas no dia a dia a realidade é bem diferente. Esses requisitos, via de regra, ainda não são observados, as pessoas continuam sendo acusadas e presas, né? Com base no reconhecimento fotográfico, com base no reconhecimento feito na rua, dentro de uma viatura. Muitas vezes pegam um suspeito na rua, botam na viatura, a vítima é convidada para reconhecer, ou seja, a vítima chega no local, o suspeito já está dentro de uma viatura, algemado. A vítima vai reconhecer esse suspeito. E tudo induz ela a reconhecer aquele suspeito, entendeu? O ambiente que ela está ali é todo favorável ao reconhecimento. Então, esse reconhecimento é feito, o acusado é preso preventivamente, responde preso e algumas vezes chega no final e é absolvido, né? E perdeu ali um grande tempo de sua vida preso preventivamente de forma injusta, tá? Então, esse é o entendimento da sexta turma. Como eu disse, o STJ tem duas turmas, né? A sexta turma passou a ter esse entendimento mais rigoroso a respeito do artigo 226. E a quinta turma do STJ, né, que é a outra turma que trata de direito penal, só passou a encampar esse entendimento, a adotar esse entendimento no ano seguinte, em abril de 2021. Então, atualmente, a quinta e a sexta turmas adotam o mesmo entendimento acerca do artigo 226 do Código de Processo Penal, né? Então, estão com o entendimento pacificado a respeito dessa matéria de reconhecimento de pessoas. Aqui eu trago alguns dados também que são interessantes, né? O CNJ instituiu um grupo de trabalho, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né? Um órgão administrativo do Poder Judiciário, e instituiu um grupo de trabalho para tratar dessa questão do reconhecimento de pessoas, né? Esse grupo é coordenado pelo ministro Rogério Schietti, finalizou esses trabalhos em agosto agora de 2022, vai propor um anteprojeto de lei para alterar o CPP e tornar ali mais rigoroso, né, o reconhecimento de pessoas, para dar mais credibilidade a esse meio de prova, né, que esse meio de prova possa subsidiar uma sentença penal condenatória que seja idônea, né, que tenha lisura, que possa ser então respeitada como provimento jurisdicional, tá? E esse grupo de trabalho também está editando uma resolução, né, está em vias aí de editar uma resolução para encaminhar o CNJ a fim de que o CNJ oriente os magistrados, né? Já falei que esses entendimentos do STJ não são vinculantes, eles não vinculam, né, os magistrados, mas eles devem ser observados pelos magistrados, justamente com o objetivo de dar segurança jurídica aos cidadãos, né? E evitar situações antagônicas no nosso Brasil. A gente tem um país muito grande, né, e a gente sabe que em algumas regiões, assim, algumas regiões a gente vê esses entendimentos do STJ sendo mais respeitados, em outras regiões eles não são tão respeitados, às vezes até estados bem desenvolvidos, eles não observam o entendimento do STJ em alguns pontos, né? Então, a parte tem que recorrer, tem que gastar dinheiro, muitas vezes, né? Quando não é assistida pela defensoria, ela tem que pagar preparo, tem que se deslocar para Brasília para fazer uma sustentação oral, muitas vezes, despachar com o ministro, para só então ver esse entendimento sendo respeitado pelo judiciário, né? Então, o ideal é que os magistrados observem a orientação firmada pelos tribunais superiores, evitando esse desgaste, essa perda de tempo e essa insegurança jurídica, tá? Aqui eu trago um precedente de outubro, né, desse ano agora, desse mês, na semana passada, aqui um precedente da sexta turma do STJ, que retratou um caso em que houve observância rigorosa ao artigo 226 do CPP. Nesse caso aqui, a condenação foi mantida pelo STJ, porque houve o reconhecimento de acordo com os ditames do artigo 226 do CPP. Houve um reconhecimento fotográfico, como etapa preliminar, como eu disse, né, ele pode ser feito como etapa antecedente, preliminar, mas desde que posteriormente, logo em seguida, seja feito um reconhecimento que observe o artigo 226 do Código de Processo Penal, tá bom? Esse é um precedente da semana passada, que retrata esse entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu trago mais alguns precedentes, alguns julgados do STJ, né, que, justamente para contextualizar a situação, não é porque um reconhecimento ele é nulo que esse acusado vai ser absolvido. Não. Ele só será absolvido se não houver uma outra prova que demonstre que ele foi o autor do crime, tá? Então, se houver um reconhecimento nulo, viciado, que tem que ser descartado, esse acusado pode vir a ser condenado. Essa condenação pode ser mantida, desde que haja outras provas produzidas nos autos. Justamente o caso aqui desses precedentes da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, né? São precedentes também agora de outubro de 2022, são precedentes em que a condenação foi mantida. Por quê?
embora o reconhecimento fosse nulo, fosse viciado, havia outras provas nos autos demonstrando, então, a autoria delitiva, tá bom? Isso aqui são precedentes recentes que eu resolvi trazer, e eu trouxe ainda, né, motivo aqui de curiosidade, eu estava finalizando ali o preparo do material ontem, eu resolvi fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para saber como é o posicionamento do TJ, né, acerca do tema. Eu encontrei alguns precedentes, né, e trouxe aqui 2 precedentes de 2 câmaras distintas, né, tem 2 câmaras criminais, né, que adotam esse entendimento aqui, que é contrário ao do STJ, né, são precedentes desse ano, né, e que entendem que o artigo 226 do CPP envolve ali uma mera recomendação aos magistrados. Como eu disse, os precedentes do STJ e do STF, por enquanto, até o presente momento, né, não têm efeito vinculante nestes casos concretos que foram julgados. São orientações, mas os tribunais podem ou não seguir esse entendimento, né? Então, eu pesquisei e encontrei que há algumas câmaras criminais que aplicam um entendimento diverso do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, minhas amigas, meus amigos que estão conosco na noite de hoje, a gente falou aqui sobre reconhecimento de pessoas, falou sobre essa questão em torno da prova, né, dos meios de prova, da relevância da prova, da questão do processo penal lidar com fatos passados, né, e da necessidade de se observar ali os direitos e garantias fundamentais dos envolvidos, dos acusados, né, por uma prática delitiva. Um processo penal que seja garantista, um processo penal que adote ali as luzes garantistas da Constituição da República, né, que observe os direitos fundamentais dos envolvidos, a fim de que sejam proferidas sentenças dotadas de lisura, credibilidade e que possam ser, então, respeitadas pelo jurisdicionado, né, porque são dotadas de provas produzidas sob contraditório, ampla defesa e com observância dos requisitos do CPP. Eu finalizo aqui minha fala, agradeço a todos aí que estão conosco, tá? Estou à disposição. Muito bem, doutor Rodrigo, muito obrigado. Passamos, então, desde já a palavra para a debatedora, doutora Kátia Avelina Sanderson, da Jornada Fortes. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, em nome da universidade, as belas palavras do doutor Rodrigo, que esclareceu muito sobre processo penal e direito penal, que não é a minha área, né? Mas foi uma fala muito clara, muito didática, com um palavreado fácil, né, para os alunos compreenderem, entenderem. E nesses períodos que foram construídos, né, esse contra a história, contra a defesa, a gente tem que sempre lembrar que isso custou muito caro para nós, né, para a humanidade. Então, a gente tem que preservar muito esses princípios. E hoje em dia, com essa maciça quantidade de Facebook, Instagram e todas essas figuras, né, que se apresentam, é muito fácil, né, de confundir alguém, enfim, a gente sabe que não é o mesmo a presença da pessoa no vídeo ou na própria fotografia não retrata muitas vezes aquilo que ela de fato é, porque a gente tem uma imagem bidimensional, né, doutor Rodrigo, e não como o processo penal, como você falou, ele retrata fatos passados que são contados para nós posteriormente, tem que ter muita fidelidade nesse recontar a história, né? Então, justamente. São fatos passados, e muitas vezes a gente, por exemplo, assim, eu vejo isso muito no júri, né? Já fiz muitos júris, então, assim, é difícil você ter uma testemunha que viu do início ao fim o desenrolar do intercrimes ali, o desenrolar de toda a ação delituosa, né? Então, assim, você tem uma testemunha que viu o cidadão entrando em determinado bar, o homicídio se deu dentro de um bar. Então, Beltrano viu o cidadão entrando, Cicrano viu ele sacando a arma. Já um outro cidadão fala que ele tinha uma rixa com a vítima. Já um outro parente diz que ele não tinha rixa com a vítima. Ou seja, é uma coxa de retalhos, né? Você vai montando essa coxa de retalhos ali para tentar construir uma verdade que possa ser crível, né? Uma verdade jurídica, porque a verdade real é o mito.
Verdade real é muito difícil de ser conseguida. Você vai conseguir uma verdade jurídica, que possa ali ser crível, né? E possa ser julgada, né, pelos jurados ou pelo juiz de direito. Sim, o pessoal está falando que está com um pouco de ruído o meu áudio. Não sei Está um pouquinho mesmo, professora. Tá acontecendo. Nós temos alguns questionamentos eu vi aqui, dos alunos, professor. Ver se eu ver aqui o primeiro. Fazer uma moral só Então, eu vou ler aqui de forma bem pausada por conta desses eventuais ruídos que aconteçam aqui no nosso áudio. Então, tendo em vista que um dos requisitos do recurso especial é a pertinência do tema, existe algum critério específico que delimite qual a matéria pertinente nacionalmente quanto ao tema, ou pelo menos em determinado local considerado, para que, com o recurso especial, vá a julgamento pelo tribunal? Aí a gente vai falar sobre recurso especial, né? Aí já é a gente poderia falar uma outra aula de recurso especial, porque o recurso especial é um recurso extremamente técnico, né? Eu trabalho com recurso especial, trabalho com recurso especial aí já há mais de 15 anos da minha vida. Então, assim, desde que eu já fui analista, voltei agora, então, trabalhando com recurso especial. Recurso muito técnico, e aí a gente tem alguns requisitos bem específicos para o recurso especial. A gente tem lá os pressupostos recursais genéricos, que cabem ali para grave de instrumento, apelação, né, questão de legitimidade, cabimento, tempestividade, mas o recurso especial tem alguns específicos, né? Tem ali a questão do pré-questionamento, questão de reexame de provas, que também não pode ser feito no recurso especial. Pelo que eu entendi aqui, ele falou de repercussão geral, mas pelo que eu entendi, né, talvez seja isso. Eu não sei se aqui está envolvendo matéria civil ou penal, que ele está perguntando também, ou ela. É Milena, né? Milena está aqui na sala, isso. Milena, me esclarece aí, agora que eu vi o nome. Qual é a sua dúvida? Primeiramente, boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão presentes, que estão prestigiando essa palestra. Em matéria penal mesmo. Você falou de repercussão geral. Qual é a dúvida nessa questão aí? Para ver se eu entendo. Isso. Porque a repercussão geral agora é um requisito do recurso especial, né? Foi inserido recentemente. A repercussão geral tem que ser suscitada essa questão. Eu queria saber assim, qual é a dúvida específica. Mais para... Repercussão geral não, relevância, né? A gente fala de relevância em recurso especial. Uma relevância... Você está falando de relevância ou repercussão... Desculpa. Relevância ou repercussão geral? Ambos. A repercussão geral, o motivo admissível pelo tribunal, porque a gente sabe que muitas vezes é um tema coeso e pela questão do princípio que tem que ter a repercussão, eles não vão para o julgamento do tribunal. Então, qual seria entendi. Repercussão geral, Milena? Deixa eu ver se eu entendi o que você está perguntando. Repercussão geral é mais ligada ao STF, Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, assim, STJ, no recurso especial, a gente não tem repercussão geral. Tá? Não, relacionado ao Supremo Tribunal Federal mesmo, a questão. Aí, no caso, vai ser um recurso extraordinário, né? Aí vai ser um recurso extraordinário, vai suscitar uma repercussão geral, tá? E esse recurso extraordinário, né? Você vai ter que suscitar essa preliminar de repercussão geral para que esse recurso possa ser analisado. E aí, só no caso dos ministros entenderem que há uma repercussão geral, aí é que ele vai ser, então, examinado. Então, assim, é um filtro, né? Um filtro processual para tentar ali preservar a competência do STF, né? Para que o STF não vire uma quarta instância, digamos assim. Então, você vai ter que arguir isso em recurso extraordinário. Em habeas corpus, não precisa, né? Então, assim, a gente tem alguns casos, a maior parte dos casos interessantes aí que têm sido julgados no STJ e no STF ultimamente, e se você for ver aqui o que eu trouxe, todos hoje foram em sede de habeas corpus, e basicamente, grande parte pela defensoria, a gente vê muitos processos sendo levados pelas defensorias estaduais. Esse específico, que promoveu alteração de entendimento por parte da sexta turma do reconhecimento de pessoas, foi pela Defensoria de Santa Catarina. Ela impetrou um habeas corpus no STJ, questionando essa validade do reconhecimento de pessoas, e a sexta turma alterou seu entendimento. E via de regra, na área penal, a gente vê muito isso sendo debatido tanto no STJ quanto no STF em sede de habeas corpus. Aí a defesa não precisa arguir relevância, não precisa arguir repercussão geral, porque aí o STJ e o STF vão, via de regra, invariavelmente, ter que entrar no mérito
da discussão, porque ele se dá em sede de habeas corpus. Quando for recurso especial ou recurso extraordinário, aí realmente a parte vai ter que arguir essa em sede de STF a repercussão geral, né? E demonstrar que há ali demonstrar os requisitos da repercussão geral, demonstrar que há essa multiplicidade de processos envolvendo a mesma questão, né? Que não é uma questão apenas localizada, uma questão de uma determinada região, um determinado município do país, né? Tem que ser uma questão que haja multiplicidade de processos. É um requisito, né, rigoroso, né, do STF. Aí é isso, a admissibilidade em STJ e STF é bem rigorosa. Isso aí é fato, todo mundo sabe. E, assim, a justificativa é que ela é rigorosa para preservar a competência, para que o STJ e o STF não virem uma terceira ou quarta instância, né? O STJ e o STF tem essa missão. O STJ é de uniformizar a legislação infraconstitucional. Então, o STJ não pode se tornar uma terceira instância. Como é que se faz para que ele não se torne uma terceira instância? Tem que se colocar alguns requisitos, tipo pré-questionamento, impossibilidade de reexame de provas, e sede de recurso especial, e também agora foi criada a PEC da relevância, né, que ainda não está sendo utilizada pelo STJ, né, não está sendo ainda, não há necessidade que a parte suscite essa relevância especial, porque o STJ entendeu recentemente que essa PEC, essa preliminar da relevância, só vai ser obrigatória a partir da edição de uma lei que regulamente a última lei ordinária que foi editada. Então, vai ter que haver uma regulamentação do que se trata, né, explicar o que é a relevância. Então, atualmente, no STJ, a relevância ainda não precisa ser arguída. Sim. Respondi a sua pergunta ou está com alguma outra dúvida? Tem Obrigado. outra questão levantada, além dessa. Não sei Da Milena também. Se eu já posso falar. Pode sim. São daqueles que tiveram a sua liberdade prejudicada, que foram presos por conta da falha do reconhecimento, como o senhor mesmo colocou ali o caso em que a pessoa ficou presa e só pelo DNA, anos depois, ela foi posta em liberdade. Nesses casos, o Estado ressarce esse indivíduo de alguma forma, ou uma vez prejudicado, ele simplesmente perdeu, digamos que, anos preso? Pois é, Milena. Essa é uma boa briga aí para ser travada, né, nos próximos anos aí, quem sabe se alterar essa situação, porque atualmente não há nenhuma indenização, né? No Brasil, essa indenização ela não existe, né? O cidadão vai ser preso, se ficar ali 2, 3, 4, 5 anos preso, ele vai ficar preso injustamente, vai sair, vai perder esses 5 anos de sua vida. Então, assim, atualmente o Poder Judiciário não reconhece o direito à indenização dessas pessoas presas injustamente. Tá? Às vezes acontece de ser proferida uma decisão isolada, em primeira instância, né, uma decisão ou outra isolada. Eu já vi, até na Paraíba, se não me falha a memória, saiu uma decisão no começo desse ano, mas foi uma sentença, né, de juiz de primeiro grau, que deve ter sido passível de recurso, e aí, via de regra, no segundo grau se altera essa sentença. Assim, a gente não tem sentenças, acórdãos, né, transitados em julgados, assim, que reconheçam esse direito à indenização. É por isso também que tem que se ter cautela quando se prende, quando se condena alguém, porque uma vez relaxada essa prisão preventiva, uma vez alterada essa condenação com base numa revisão criminal, né, que é bem raro, mas acontece de ser uma revisão criminal julgada procedente, esse tempo de vida que a pessoa ficou presa não é passível de indenização. Mais alguma pergunta, pessoal? Milena, mais alguma? Não? Foi passada? Da minha parte, não, prof. Só se foi posta alguma no chat eu não tenha visto. Acho que não, foram só essas mesmo. Acho que não, né? Bom, então, obrigado, viu, Milena, pelas perguntas aí. Obrigado. Então, gostaria de agradecer, né, ao doutor Rodrigo, dizer que o Rio Grande do Sul está de portas abertas para quando ele quiser vir para cá, Obrigado. comer um churrasco. Oh, coisa boa. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A universidade também está de portas abertas para receber o senhor aqui, presencialmente. Obrigado. Foi uma excelente fala, uma excelente palestra, nos proporcionou uma quinta-feira muito agradável. Obrigado.
Espero que tenha agregado, né? Espero que tenha sido claro, né? E agregado aí. E assim, agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao Alejandro pelo convite. Estou à disposição, né? E quero um dia, sim, conhecer aí a região e conhecer a universidade. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado a todos aí que estiveram conosco na noite de hoje, tá? Um forte abraço e muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado, então, doutor Rodrigo Casimiro, pela excelente palestra. Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada esta quarta noite do evento. Reiteramos o convite para a palestra de amanhã, com o Dr. Marcelo Carlos Zempierre, com o tema Holding, aspectos operacionais, societários e tributários. Boa noite.